tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje eu estou com a primeira e a segunda geração da Ilumac. Trouxe aqui os diretores da Ilumac, o André Feltrin, o Gabriel, a Giovana, e eles vão contar um pouquinho como foi iniciar a Ilumac, como foi a história. O André vai trazer pra gente da onde ele tirou a Ilumac, da onde saiu esse nome, da onde saiu entrar na prevenção contra incêndio. E depois vem a Gi, vem o Gabi contar como foi trazer a família inteira para dentro da empresa e trabalhar em família. Gente, acho que essa vai ser a nossa maior pergunta. Como é trabalhar em família? Olha, é um desafio, não? Gente, seja bem-vindo, André, Gabriel, Gi. Obrigado. Obrigada, Rê, pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui. Isso E aí. é uma honra. Juntar a família Juntar toda. todo mundo junto. Exatamente. Vou pedir para vocês se apresentarem. Sim, Claro. O que vocês fazem, nome, e aí a gente começa com o André. Claro. Show de Então bola. tá bom. Meu nome é André, como vocês já sabem, André Feltrin, sou proprietário da Ilumac. Hoje, a minha função principal dentro da Ilumac, além de fazer parte da diretoria, né, ela é cuidar principalmente da parte técnica, parte de desenvolvimento, que é devido a isso que tudo começou, né? Mas depois a gente fala sobre isso. E você, Gabi? Meu nome é Gabriel, eu tenho 28 anos, sou engenheiro eletricista, estou me graduando ali na pós em administração industrial. Atuo com foco na parte da produção, na linha de manufatura, né? Então a fabricação dos produtos, eu que fico como supervisor, parte de investimento, controle de qualidade e a parte financeira também. Então essas duas vertentes hoje estão sobre minha tutela. Acompanho também o compras na parte de importações, né? Então estou em múltiplas áreas ali. Todos os setores. Todos os setores. Segurando todos os pratinhos. Não, tem que estar em todos os cantos ali. E o meu foco hoje é esse, parte produtiva de manufatura e a parte financeira, que é o que eu tenho uma certa paixão ali. Giovana? Olá, gente. Meu nome é Giovana Feltrin e eu sou diretora de marketing da Ilumac. Fico responsável pela parte de marketing ali, comunicação da empresa. Também pego um pouco da questão de pessoas, né? Gestão de pessoas. E é isso, é um prazer, Rê. Obrigada pelo convite. O que você está fazendo hoje é uma coisa rara de acontecer, todo mundo junto, unido aqui. Juntar A gente fica, todas as três mentes três. pensantes aqui no A gente único sempre tá ali programa é na algo- empresa, mas cada um no seu, né? No seu universo. No seu universo. Mas é muito, muito legal, tá? Todo mundo junto aqui. Então, obrigada por isso. Gente, eu tô muito feliz que vocês Show de bola. toparam. É muito legal saber que veio os 3 diretores para falar cada um sobre o que segura, como funciona, porque primeiro a gente vai ouvir a história do André, né, que foi onde tudo começou. Mas depois, começou pequeno, o Gabi falou, tá no carro, né? Toda a ideia grande começa pequena, começa exatamente. pequeno. É. Então começou com o André e ver que hoje ele colocou os filhos lá dentro, onde cada um segura uma ponta. Na verdade, ele não colocou. Ah. Nós decidimos fazer parte da história da empresa e assumir essa marca, essa construção, né? O André- É algo legal Eu que- sempre estive do lado deles, sempre deixei eles muito à vontade. Isso, muito livre. Né? Incentivei fazer faculdade, procurar alguma oportunidade até fora do país. Enfim, tudo que eles quiseram fazer, a Giovana fez faculdade de moda, fez faculdade de Direito, direito, administração. todas elas eu apoiei sem nenhuma pretensão que eles levassem esse conhecimento para dentro da empresa. Mas eu acho que o carisma, né, de ver o pai, a mãe lutando, vendo como é legal aquilo, como aquilo fez com que desse para a família um respaldo ali, uma base, sabe? Eu acho que a própria Ilumac incentivou eles a fazer parte da Ilumac, a própria empresa, entendeu? É Então, isso. assim, eu nunca cheguei a falar, vai lá trabalhar comigo, você tem que É isso trabalhar. Nunca obriguei nada. É tudo Isso parte foi deles mesmo. muito legal do André, ele deixar a gente muito livre, né? Tanto que o Gabriel também teve... vagou, assim, passeou um pouco ali até se encontrar Fiz 2 na intercâmbios, empresa. tive algumas chances de trabalhar lá fora, né? Ficar um tempo lá fora, mas falei, não, quero voltar, quero assumir a empresa, quero conquistar o meu espaço, mostrar o meu valor, entendeu? Foi tudo E aí, muito desde natural. os meus 20 para 21 anos, que foi quando eu tomei essa decisão, eu falei, não, vou entrar de cabeça e vou mostrar o meu valor, vou fazer parte disso. E hoje já fazem 7, 8 anos que eu tô... Eu acho, lá dentro. inclusive, que isso que ele está falando é o que é a essência da empresa. Porque eu comecei a empresa agindo dessa forma. Você vai ver que eu vou te contar como é que isso tudo começou e você vai entender o que ele acabou de falar. Foi isso que fez eu chegar até aqui.
E eu acho que esse exemplo que ele sabe que foi assim, que hoje também ele traz isso para ele, como, né? Como agir, como exemplo, e é o que funciona de verdade, né? Assim, só para te explicar um pouquinho, o que acontece? Hoje a gente vê muitas pessoas querendo que a empresa provenha as coisas. O funcionário quer capacitação, o funcionário quer que o patrão chegue e fale, faz isso, faz aquilo. O funcionário quer que, ou as pessoas, os colaboradores, vamos dizer assim, né? Quer que você, mas ninguém fala nada, ninguém me passa nada. E isso não funciona, entendeu? Porque, por exemplo, o que acontece geralmente é que a gente tem que mostrar o que a gente sabe. A gente tem que buscar o que a gente entende. E mostrar para a pessoa que você é capaz. E não esperar que a pessoa venha descobrir que você é capaz. Entendeu? Então, isso que eles fizeram, os dois. Entendeu? Bom, vocês sabem que esse episódio é um episódio em comemoração do Dia dos Pais, né? Sim, claro. E isso que aconteceu, André, tanto do Gabriel quanto da Giovana querer fazer parte da empresa, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande que você colocou sendo um pai exemplo. Sim. É muita responsabilidade. É muito comum os pais terem uma empresa e ou obrigar os filhos a estarem lá, ou então chegar sempre reclamando tanto que o filho cria uma aversão. Tipo, nossa, deve ser horrível aquele lugar. Não, Sim. Você vê até que você tem uma responsabilidade muito grande, porque aí você fala, pô, eu tenho que fazer essa empresa dar certo. Porque quando você tem uma empresa, o seu filho vai para um caminho profissional, tua filha vai para um caminho profissional, você fica mais aliviado. Porque se a empresa não der certo, é só você. E ali não é a vida só, famílias dos funcionários, dos colaboradores que estão ali, que a gente sabe dessa responsabilidade, né? Hoje a gente está com mais de 100 colaboradores, então você imagina ali que no mínimo são 100 famílias, né? Que dependem daquilo. Aí você vê seus 2 filhos vindo para a empresa, fala, Jesus, esse troço tem que dar certo, porque se não der certo, eu tô lascado, entendeu? Eles também, mas eu tô mais, porque, pô, né? Então, assim, é muita responsabilidade, mas é prazeroso, porque é desafiador, entendeu? E aí, o que eu vou falar para você, depois de uns 10, 15 anos de Lumac, mais ou menos, eu comecei a dar um down, sabe? Comecei a ficar meio cansadão. Aí a vinda deles foi uma injeção de ânimo, uma adrenalina, que fez, acho que esse conjunto deles estar vindo para cá, para a empresa, foi o que levantou de novo toda a minha força, entendeu? Daquilo que eu fiz no passado, para começar. E a gente tá que nem uma locomotiva agora, você entendeu? Punjante. Eu imagino que eu sou acompanhada. Nós estamos uma locomotiva, animado, a gente está incentivado, motivado. Múltiplos projetos, né? investimentos, ideias novas, sabe? O que eu acho que foi legal é essa questão do André não ter insistido da gente, né? Falar assim, vocês são obrigados, isso aqui é de você. Não, ele sempre deixou muito aberto, se a gente quiser, se a gente fosse querer fazer parte daquilo, né? E da história. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, eu até já falei, eu acho que em um treinamento pros clientes, que eu falei que às vezes eu não me apresento como filha, né? Deixo pra falar no final isso, mas quando eles veem o André, eles falam, você é filha dele? Porque das características, né? Mas eu acho que eu falo que a Ilumac faz parte da nossa história de vida. A gente nasceu dentro da Ilumac. Então, a gente tem lembranças de quando a gente era pequeno, porque a empresa, né, começou uma parte lá, né, dentro da casa da nossa avó, enfim. E a gente tem lembranças de lá, minha mãe e meu pai montando placa, e a gente ali no meio. Foto da gente criança, foto da gente como criança, junto com a minha mãe ali, colocando os componentezinhos na placa. A gente, quando era mais, assim, tinha escola e tudo mais, por vontade própria, a gente queria, às vezes, estar lá dentro, falando, pai, mãe, o que eu posso fazer aqui? Ai, eu adorava. Eu era pequena, eu adorava estar lá pra brincar de alguma coisa, pra fazer alguma coisa, separar peça no estoque, ou ajudar minha mãe no financeiro em alguma coisa só de grifar ali, sabe? Então, assim, eu falo, a gente sempre participou muito. E era de uma forma natural. Então, acho que isso foi o legal, foi o bacana. E a hora que a gente viu, pelo menos no meu, eu passei por várias faculdades e tudo mais. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu fui. Falei, tá, eu vou estar aqui. E aí, eu fui me encontrando, fui me procurando, fui achando o meu lugar ali dentro, onde eu me encaixava. E aí, eu tive a parte do André, de eu mostrar a minha competência, né? Desafiar a sua competência. Mostrar pro André que eu merecia estar ali onde eu queria estar, onde eu gostaria de estar naquele departamento. E aí, foi uma... muitas vezes ela até chorava. Eu falava assim, não, mas no fundo dói o coração da gente, né? Meu filho chorar. Mas era proposital, porque eu queria ver a garra dela. O quanto ela não iria desistir daquilo.
Porque é fácil você ter o impulso, né? A ansiedade para ter o negócio, depois você desiste. Primeiro problema você desiste. Então, os testes, eu contrariar ela, bater de frente, era testes para ver até quanto ela suportaria. Porque no mercado que é desafiador hoje, né? Que a gente está, ela vai ter isso também. Entendeu? Então, melhor aprender ali comigo do que depois sofrer. Entendeu? Mas saiu-se muito bem. Hoje eu tenho muito orgulho. Tá fazendo um trabalho. Hoje o nosso setor de marketing, ele é grandemente ali apreciado pelos concorrentes, pelo mercado. Muitos dos nossos concorrentes acompanham as nossas mídias sociais, né? Mas Usam a até gente quem como não referência. é concorrente, Gabi, porque eu vejo assim, eu tenho um escritório. Acho que foi o evento de Páscoa que vocês fizeram. Eu falei, Sim. Giovana, da onde essa ideia? Eu comecei a procurar ovo na minha cidade. Eu falei, preciso fazer igual. Eu também quero fazer. Sim. Então, realmente, essas ideias. E mostrar, uma coisa que eu vejo assim, as fábricas normalmente é vista como fábrica, né? Indústria, longe, pessoas, maquinário. E ali não, vocês trazem vida, sabe? Pessoas rindo, pessoas conversando. Tem família dentro da indústria. Tem família lá Isso dentro. é. E, André, a Gi já tinha me contado a história dela, e quando ela entrou na Ilumac e tudo mais. E eu vejo como foi, acho que muito motivador, muito inteligente, na verdade, as suas atitudes de nunca ter obrigado ninguém aí, tipo, Kevin vem. Mas a partir do momento que você veio, você é igual a todo mundo. Você vai ter que mostrar se você tem resultado. Não é porque é meu filho que você vai subir. Não. Muito pelo contrário. Mostre. Eles são mais desafiados por mim do que qualquer outro funcionário. Sim. Não, eles falavam André. Eu falei, Giovana, mas André não é o seu pai? Ela, assim, mas a gente chama de André e Gabriel lá dentro. Isso aí foi uma coisa que eu trouxe muito para ela, porque assim, quando eu comecei a entrar na empresa, eu comecei, como ela comentou ali, separando o componentezinho no estoque, que eram os kits, né? Eu tinha ali coisa de 14, 15 anos. A gente ganhava, sei lá, R$20 por dia para poder ir lá e passar o dia. Depois gastava o dinheirinho com picolé, com sacolé. E aí depois, com 16 anos, eu entrei no Senai. E aí eu comecei a fazer cursos técnicos, né? Muito novo. E aí eu trabalhava meio período, que eu fazia o CAI de manhã e aí à tarde eu fazia o trabalho lá na empresa e à noite o ensino médio. E nesse período, cara, foi muito legal porque as pessoas lá dentro me olhavam como filho do dono. Então, tipo assim, ó, faz aí certinho porque senão seu pai vai passar aqui. Aí o cara, não, meu pai é o André. Ah, então tá bom, então o André vai vir aqui. Então, tipo assim, os próprios funcionários, eles me tratavam, me olhavam de uma forma diferente. Então eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de conseguir impor respeito, de conquistar o meu espaço, de mostrar que eu não me importo com isso. Pra mim, o título de pai, de mãe, cara, isso aí é irrelevante. Eu quero trabalhar, fazer o trabalho como pessoa, eu quero ser reconhecido pelo que eu sou. Então eu comecei a me posicionar como o André, a Ana, a Giovana, entende? E aí eles começaram a ver e começaram a perceber, pô, ele realmente não se importa. Comecei a me posicionar respeitando a ordem da hierarquia, né? Eu acho que isso foi fundamental pra gente como filho do dono, né? Conquistar o nosso espaço realmente e mostrar que a gente tá lá para ser um trabalhador como qualquer um. E ao longo desses muitos anos, desde os meus 16, tô com 28, já vai fazer, bem dizer, 12 anos, né? Que eu tô nessa construção lá dentro da empresa trabalhando. Comecei na linha de produção, como auxiliar de montagem ali, colocando parafusinho nos produtos e fui gradativamente pegando o que eu tinha como aspecto de valor, as minhas qualidades e aplicando lá dentro. Só faltou limpar o banheiro, né? Mas na segunda-feira, pra começar, né? Acho que segunda-feira você pode colocar, André. Porque Só eu pra acho gente ter um check. Só pra dar um check. Essa sucessão familiar onde o filho sai, quer sentar na cadeira do pai, não funciona. Porque aí não é nem sucessão, né? A gente fala, eu e o Gabriel, a gente não quer ser visto como herdeiros, sabe? Assim, herdaram do pai. Não, a gente quer ver como sucessores. Nós fomos os sucessores do André, entendeu? O único jeito de você provar isso é que você vai pegar uma empresa aqui e vai levar ela para outro nível. Aí você prova que não, porque o herdeiro que pega e não consegue nem manter o que tem, que é grande parte, né? Aí você realmente não tem mérito nenhum, porque você realmente só herdou aquilo e nem consegue manter. Então, eu acho que o segredo do sucesso, da sucessão, é você pegar a empresa do jeito que ela tá e levar ela para outro nível. E é o que está sendo feito. E é muito legal que o André fala muito isso no vídeo institucional que a gente tem, né? Ele fala que ele chegou até aqui, ele quer chegar lá, e é isso que ele coloca na cabeça dos filhos, né? Na Por nossa isso cabeça. que foi importante o começo deles lá na empresa, lá na bancada,
lá na linha de produção, pondo parafuso, convivendo com as dificuldades da empresa, vendo o que os outros funcionários falam, Sim. os colaboradores falam, conhecendo todos os setores da empresa, em todos os outros níveis da empresa, né? Conhecendo fornecedores da empresa, enfim. Antes de chegar na posição que eles estão hoje, assumindo a direção da empresa, eles passaram por tudo isso, né? De uma maneira mais tranquila do que a gente teve que ralar para aprender, né? Mas assim, sem tirar nenhum mérito, entendeu? Então eu acho que isso que é bacana. É por isso que funciona, né? Eu falei para você, quando o cara quer já chegar e sentar na cadeira do pai, aí ferrou. Até porque ele nem tem competência suficiente pra Não, mas isso, né? você sabe que isso acontece Sim, muito, né? muito. E é por isso E que as aí empresas não dá acabam certo. caindo. Agora, Tá, vamos lá. André, conta pra gente. A gente acabou dando voltas e voltas, né? Eu Você tava- sabe, né? Eu tava adorando essa volta Juntou sua. André, Gabriel, Renata e Giovana. Tava não ia adorando conseguir. essa volta aí, se tava preparem. adorando, hein? Mas conta pra gente, André, como é que surgiu o Ilumac? Da onde surgiu o Ilumac? Bom. Como foi? Eu tenho que te contar um pouquinho, eu tenho que falar um pouquinho antes da Ilumac para você entender todo o processo, baseado até no que o Gabriel falou, aí você vai ver que vai encaixar tudo. Eu, quando tinha 14, 15 anos, mais ou menos, eu já despertei minha paixão pela eletrônica. Meu pai já trabalhava com isso e eu ia ajudar meu pai. A mesma coisa aqui. Só que lá a sucessão não funcionou, entendeu? E eu percebi logo cedo que eu tinha uma coisa assim, que era criação. Não era nem a eletrônica em si. Por quê? A gente trabalhava numa loja que instalava equipamentos de transmissão, por exemplo, né? De rádio amador. Então você tem que instalar antena, você tem que instalar os rádios, os transceptores. E às vezes tinha muito componente, naquela época era bem difícil, se a gente não tem acesso hoje que a gente tem internet, tudo, né? Então você tinha que criar as coisas, porque você não achava onde que ia comprar essa peça que não existe, né? Para você saber o que tinha nos Estados Unidos, você tinha que encomendar aqueles databook, que era isso aqui, ó, de grossura, para poder saber que componente novo tinha lançado ou não. Enfim. E aí eu percebi que eu gostava de criar. Então, tipo assim, aquela peça que não tinha, eu ia lá pro fundo da empresa, pegava um arco de serra, um pedaço de ferro e tentava criar aquela peça. Então eu fui descobrindo que eu tinha... Aí eu não pensava só nisso. Quando eu estava fazendo a peça, eu já pensava, como que eu posso fazer várias? E não por causa de ganhar dinheiro, é porque eu amava aquilo, eu via que eu gostava de criar e fornecer aquilo para as pessoas. Falei, eu criei, tá vendo que bonito, tal, funciona, ó, ser elogiado por aquilo, entendeu? Então, e aí foi. Mas aí eu tive uma fase, que foi uma fase já da juventude minha, que eu abandonei tudo. Aí fui tocar em banda de rock, entendeu? E foi uma época longa, né? Tocar na noite. Depois eu fui pro exército, fiquei 2 anos e meio no exército. E aí quando eu voltei para trabalhar com meu pai novamente. E aí foi onde começou a mágica, entendeu? Porque quando eu voltei, aquilo estava dentro de mim, né? Eu fui em outros lugares, tal, mas aquilo estava dentro de mim, entendeu? E aí quando eu voltei, voltei a trabalhar com meu pai, poxa vida, fiquei lá no exército, tinha meu soldo, tinha meu salário, olerite na conta todo mês, bonitinho. Eu comprei minha moto, eu fiz o que eu queria, não podia dar satisfação. Trabalhar com o pai, assim, você recebe o salário, mas foi o pai que deu, foi o pai que pagou. Entendeu? Então é bem complicado isso, né? E aí, bom, voltei e logo em seguida um amigo meu veio e falou assim, André, eu tô trabalhando fazendo marketing numa empresa, é uma empresa que trabalha com fabricação de produto eletrônico, pisca-alerta para ônibus, fabrica várias coisas. Eles estão precisando de um cara lá. Você não quer um emprego? Eu sei que você é bom, você conhece, você gosta de fabricar as coisas. Era meu amigo de a gente trocar ideia, então o cara me conhecia bem. Na hora eu falei, vamos embora. Entendeu? E aí eu entrei na empresa chamada Ilumac. Que fabricava peças pra para ônibus. ônibus, pisca, lanterna. Eu fui trabalhar na interruptor. empresa de estoquista, porque eles queriam um cara com conhecimento técnico para cuidar do estoque. E a Ilumac era uma empresa de iluminação na realidade, e o MAC vinha dos donos, que era o primeiro nome dos donos sócios da empresa. É. E isso Olha só. pouquíssimas pessoas sabem, tá? É, Você isso tá sabendo Entendeu? a história. exclusividade, original. tá? Eu não vou falar o Exclusividade. nome porque acho Né? não é Essa adequado. Essa parte a gente pode Mas- deixar para todo mundo, pode ser pública. Sim, Pode. agora já tá Agora se é uma tornando. história Exclusividade. revelada pela Então, primeira vez. Pela Eu primeira vez, fui exclusivo. trabalhar no estoque. Você vai entender quando eu falei da pessoa ser voluntária e ter iniciativa. E eu via, durante o dia eu trabalhando, que as pessoas lá tinham dificuldade, um produto dava um problema, o projetista lá, o cara que desenvolvia, não conseguia resolver, e eu só olhava, de acabar de entrar, ficava aqui no meu canto quietinho, né? E aí foi. Aí o que eu fazia? Eu via o problema, chegava pro dono e falava, sabe aquela placa, posso levar uma pra minha casa, sabe, domingo?
Eu levava para casa. Se eu perguntar, acho que eles eram pequenos, até lembro. E eu ia para uma bancadinha pequenininha que eu tinha na minha casa e eu resolvi o problema. E chegava, o meu patrão, na época, não pedia para mim resolver o problema. Eu vi o problema e sabia que eu conseguiria resolver. Mas eu também não ia me meter lá, falar, eu resolvo isso para você, daqui para mim. Não. Né? Com respeito, humildade, tudo. Então eu levava isso para casa. Segunda-feira, Faldo, tá aqui, ó. Resolvi o problema, põe aí para testar. Pô, funcionou, cara. É isso aí. Mas você sabe projetar? Eu falei, não sei se eu sei, eu gosto. E quando a gente gosta, a gente vai atrás, procura, pesquisa, se vira, aprende, busca a solução, quando a gente gosta. E aí começou. Quando eles viram isso, já me levaram para outro setor da empresa, já aproximei da parte de desenvolvimento. Aí comecei a pegar os produtos que eram produtos grandes, transformar em produtos pequenos, com a mesma capacidade. E aí comecei dentro da empresa, entendeu? Daqui a pouco, com os produtos que eu desenvolvia, já comecei a desenvolver os produtos, criar produtos novos. E aí o que acontecia? Como eu tinha todo o know-how técnico e o vendedor não tinha, eles me traziam, levavam eu para conversar com os clientes, para apresentar o produto, e falar como funciona, fazer a apresentação. E aí eu comecei a ter a relação com clientes, né? De vender, conversar, entender o cliente. E foi. Aí eu comecei a dar ideias para entrar em novos nichos de negócio, e a Ilumac começou a crescer. Só que a Ilumac, esses sócios dela, era dono da empresa de ônibus em Bauru, empresa circular de ônibus. E houve um momento político em Bauru que essa empresa ela acabou falindo, porque ela tinha monopólio do transporte público em Bauru, e aí teve que vir mais 2 empresas, né, para dividir o bolo. A empresa era mal administrada, e quando dividiu o bolo, faltou dinheiro. E a empresa quebrou. E eram os donos da Ilumac. E aí eles fecharam tudo que eles tinham de outras empresinhas. E aí foi feita a proposta para mim, porque eles viram que eu já me envolvia com o cliente. Nessa época eu já estava até me envolvendo com o financeiro, porque eu ajudava a fazer a compra, cada especificação técnica do componente. E aí os clientes, os fornecedores me ligavam, eu já entrava lá no financeiro, já preenchia os cheques, levava para o patrão, ele assinava, eu fazia os pagamentos, entendeu? E eu me envolvi com a empresa, praticamente eu estava dirigindo a empresa já. Isso com coisa de 2 anos. Eu ia perguntar agora, quanto tempo levou? Uns 2 a 3 anos, uns 3 anos, pra ser sincero. Eu entrei lá em 95, a gente criou a Ilumac em 98. Quantos anos você tinha, André? 27 anos. Cara, olha a mentalidade. 27 anos hoje. Eu comecei a Ilumac que eu tinha 30 anos. Hoje eu tenho 55 e não tenho vergonha de falar, com muito orgulho. Entendeu? E aí foi. Aí quando a empresa fechou, fizeram a proposta para mim. Ó, você quer ficar com a empresa? Você paga a gente, porque tinha toda a estrutura, né? Estoque, equipamento e tal. Mas fizeram a proposta. A gente dá uma parte do acerto salarial para você. Você tem seu fundo de garantia, você recebe isso daí e tal. Opa. E aí o que acontece? E o que aqui a gente tem de estoque, a gente cede para você e você vai pagando a gente durante 1 ano, 2 anos, aos pouquinhos. Eu abracei e levei isso pro fundo da minha casa. Literalmente. A garagem da minha casa. A gente morava com a avó na época, né? Entendeu? Eu tinha 1 ano. E a mágica foi aí começou tudo, entendeu? Foi assim, para ser bem... E aí passou 2 anos, eu paguei, e aí eu tinha aquilo na minha mão, eu tinha o poder, né, dizer assim. E aí a minha criatividade veio assim, florou de pensar... Porque até então a gente estava num ramo que era peça para carro, para ônibus. A gente estava num ramo que a gente fabricava estabilizador de voltagem. Tinha nada a ver com alarme de incêndio. Filtro de linha, né? Luz de emergência a gente já tinha começado a fabricar já, porque veio da própria Ilumac que fabricava luz de emergência. Mas as vendas da Ilumac era regional, eu só vendia dentro de Bauru, mais tardar ali uma região, 100 quilômetros de raio ali de atendimento. E aí eu comecei, na época não tinha e-mail, não tinha nada, era mala direta, que eu preenchia no computador, levava no correio, aqueles pacotão de carta desse jeito para fazer mala direta. Eu ia viajar por aí para visitar cliente, eu catava a lista telefônica do hotel. Eu trazia esse telefone do hotel, ficava até de madrugada cadastrando todas aquelas empresas de material elétrico para emitir as etiquetas e fazer mala direta. E levava aquele montão pro correio. Aí até que surgiu a oportunidade de eu fazer um anúncio numa revista do setor. E aquilo foi o divisor de águas. A revista com publicação a nível nacional. A gente não acho que pra gente era uma fortuna aquilo. A gente até brigou, eu com a minha esposa, porque achou que eu estava gastando um dinheiro que não tinha necessidade, mas minha visãozinha já estava lá na frente. Eu sabia que eu precisava disso. Era o marketing nosso. Entendeu? E aí foi. Aí a gente começou. Um cliente do Rio Grande do Sul ligou, um cliente do Nordeste ligou, que viu na revista.
A gente orçou, vendeu, começou a vender para cá. E aí foi que despertou eu começar a melhorar os produtos, deixar mais prático a embalagem, mais prático para despachar. E aí a gente começou a empresa em 98, né? A detecção começou em 2002, o alarme de incêndio. Por quê? Eu tô tentando dar um resumo, tá? Por isso que eu tô assim meio que atropelando. Não sei se eu tô atropelando, eu tô dando para entender legal. Tá dando para entender. Beleza. Eu tô aqui, ó. É porque a história é muito grande. São 25 anos, né? Assim, se for somar os anos anteriores, são 30 anos, né? Antes de eu ter Ilumac, né? Então, assim, o que acontece? Aí até que, como eu tinha que visitar a obra, eu tinha que sair de manhã, vender, tirar pedido, chegar na hora do almoço, sentar com a esposa e meu cunhado, que na época estava ajudando a gente, fabricar os produtos, ia até de madrugada, acordar no outro dia, pôr no carro, e entregar e já tirar mais pedido. Aí eu vinha, montava, e aí eu tinha que arrumar tempo para projetar e melhorar os produtos. Aí era sábado e domingo. Eu não vi esse cara crescer. Quando eu fui acordar para a vida, ele já estava com 18 anos. Porque eu não tinha vida social. Eu abri mão da minha vida social em prol de uma ideia, de um sonho, né? De uma meta, que é isso que é o correto, né? Então eu abri mão disso. E eu acho que pelo menos eu acertei em alguma coisa. Né? Então, assim, tenho certeza que eu acertei bastante, mais do que errei, porque errei bastante também, mas acertei mais. E aí o que aconteceu? Numa dessas obras que eu fui visitar, para poder vender a luz de emergência, eu vi o sistema de alarme. E o parceiro engenheiro que estava nessa obra era muito meu amigo. E aí ele falou, André, você não tem alarme de incêndio? Pô, todo mundo que vende luz de emergência tem alarme de incêndio. Por que você não fabrica isso? A lampadinha, acendeu a lâmpada. Acendeu a lâmpada. E eu já tinha percebido em outras obras que eu fui que realmente tinha uma similaridade, que era a parte de prevenção, combate a incêndio. Porque geralmente é luz de emergência, hidrante, alarme, né? E os outros dispositivos. E aí eu percebi falei, pô, então assim, eu tô percebendo que acho que era melhor chegar a hora de eu filtrar e entrar num nicho de negócio. Porque eu fico estabilizador da informática, relé para ônibus. Pô, eu vejo empresas que tentam diversificar e não conseguem focar. Porque você tem que focar e ficar especialista naquilo. E se você divide muito o seu trabalho, você não fica especialista em nada. Você faz de tudo um pouquinho e você ser bom naquilo. E aí foi quando eu falei, não, chega de fazer estabilizador, parei com tudo, parei de fabricar tudo. Eu falei assim, chega, essa empresa não vai mais fabricar um monte de coisa. Essa empresa vai fabricar apenas uma coisa. Equipamentos para detecção e alarme de incêndio. E a luz de emergência veio de carona nisso, né? Ela foi a precursora, ela foi antes do alarme de incêndio. Então, em 2002, eu tive esse insight, né, vamos dizer assim, e falei, vou para cima. Aí foi onde fui pesquisar, fui entender o mercado, fui pegar a norma, fui ler a norma, entender, fui ver equipamentos, como é que funcionava, os importados, os estrangeiros, e vi que tinha uma deficiência muito grande nesse setor. Geralmente, quem fabricava, os fabricantes nacionais, fabricava centrais de alarme naqueles quadros elétricos. Sabe aqueles quadros elétricos de metal que põe disjuntor? Assim, eu ia lá, via ela central com um monte de LED, chavinha, tudo, você vê que parece que foi feito por um eletricista em campo. Aí tinha as importadas, que eram muito boas, mas eram caríssimas e todas grandes. Aí dentro da minha empresa eu tinha uma centralzinha de alarme de intrusão, essas para não entrar ladrão, entendeu? E aí o que acontece? Eu vi aquela centralzinha tão pequenininha ali no canto, falei, poxa vida, por que tem que ser essas caixonas gigantes? E muitas vezes, por causa de ter essas caixonas que o arquiteto não queria, o engenheiro não queria, o cara do prédio, que naquela época assim, não era uma coisa que o bombeiro batia firme em cima, né? Eu tô falando de 2000, por aí, entendeu? Então, 2002, perdão. E aí o que acontecia? Você via que os caras acabavam fazendo a groselha aí, né? Que eles falam. Entendeu? Fazendo a groselha que eles falam aí, porque o cara colocava uma fontezinha lá, às vezes ligava uma sirene até na rede elétrica, falava um botão em 110, o bombeiro ia fazer um combate, tomava um choque, entendeu? Tipo assim, esqueminha. Entendeu? Então assim, eu falei, peraí, eu tenho que achar alguma coisa, né? Aí, tudo de olhar para aquela centralzinha no canto da minha mesa, aí eu resolvi fazer um projeto compacto. Uma central de alarme pequena, que atendesse essa necessidade, porque assim, atendia a norma, naquela época não tinha norma de fabricação de produto, que hoje, né, a gente tem a linha toda da NBR 7240, né, que é a norma que são as normas construtivas dos equipamentos de alarme. Naquela época só tinha a norma de instalação, que era 9441, perdão.
E era muito, muito pobre essa norma, entendeu? Então, assim, o que eu queria fazer não era assim, instalar, vou atender a norma 100%. Eu queria era fazer com que os caras parassem de fazer os negocinhos aí, entendeu? Os esqueminhas. Os esqueminhas, ficar aprontando. Põe fonte, liga no 110, põe sirene de 220. Pelo menos eu faço uma coisa mais em conta e forço o cara a ter um painel com os LEDs setorizado, né? Trabalhando em 12 ou 24 volts. Com tudo assim, em baixa tensão, sem risco de choque. E aí foi que a gente lançou. Eu criei uma primeira central, que essa central ficou viva até pouco tempo, que era a IPA, que a gente chamou, né? Famosa IPA. Que era Ilumac Painel de Alarme, né? Então a abreviação era essa. Né? Eu sempre procurei. Todos os modelos da empresa têm um sentido. Você perguntar as siglas. Todos. Não faço de cabeça, e vem do nada, entendeu? Ô, André, nessa época vocês eram 3 ainda? Não, depois, nessa época do alarme, a gente tava em 5 pessoas, eu acredito já. Uns 5, umas 7 pessoas trabalhando na empresa. Porque aí tinha a mamãe, a Carol, o tio Renato, E ainda... o Reginaldo e aquele um outro menino lá. O Odair. Tinha o Dair, então acho que era 6 ou 7. 6 É. ou 7 funcionários. Mas assim, E ainda era no fundo da casa da avó, né? não, nessa época a gente já tinha saído de lá. Já tinha Num prédio. Em 2002. Que a gente tem um barracão até hoje, numa foto, que é uma esquina, né? é. Amarela, assim. Em 2002 eu já tinha saído lá do fundo da Porque a cor naquela a época coisa era estava amarela. começando a tomar um volume, mais estoque, mais produção. E eu saindo, e eu continuava, eu saindo para vender mesmo, e visitar a obra, e vinha com a pasta para casa, sentava, vamos produzir. Final de semana eu tinha que fazer catálogo. Ó, eu tive que aprender CorelDRAW. Eu estudei CorelDRAW para fazer catálogo, Tudo. entendeu? Eu estudei muita coisa, porque é que eu falei para você, o foco é a meta, é o prazer, a paixão, entendeu? Se você vai atrás de tudo, se você não sabe dirigir avião, você vai aprender. Você quer, entendeu? Basta querer e não desistir. Eu acho que o segredo é esse. Você vai quebrar a cabeça, quebrei a cabeça, cair. Quase falei, vim de carro, andei de moto, andei a pé, com a empresa funcionando. Pegava o carro do meu pai emprestado. Não desisti, não desmoreci. Tomava ferro, no bom sentido, né? E aí você vê o que é o que nós estamos hoje. Né? Eu acho que realmente esse foco meu, essa garra de ficar ali firme, lutar. Eu lembro até hoje, quando a mãe fala, né? A Ana, ela fala da primeira venda que eles tiveram, tipo, grande, assim, né? Que eu acho que foi de... Pode falar valor? Pode. Na época, pô, hoje, Na hoje época é pequeno. foi pra assim, foi 5 mil. Foi a maior venda que a gente teve de iluminação de emergência pra Santa Catarina, que foi a primeira Não, venda fora. foi pra Porto Alegre. Porto Alegre, Por causa do anúncio da revista. Por causa do Quando anúncio ela da viu revista. aquilo, ela falou assim, pode anunciar mais agora. Não, obrigado com você. Tá, porque ela era, Depois já que era. deu Tá resultado, né? liberado. Agora vai. Mas Entendeu? é Eu vi que aquilo. funciona, pode ir. É aquilo que o Gabriel falou. Começa pequeno, sabe? Começa pequeno. E aí cada... Nossa, naquela época, vender 5 mil reais pra nós era um negócio que fala. Quem tá acostumado de sair na rua pra pedir de 300, 500, 200, 500, milão. Quando tirar um pedido de R$1.000, nossa, Era festa. é uma festa. Hoje vai ter cerveja, entendeu? Uhum. E aí, quando você se depara com isso, é totalmente fora do contexto da realidade nossa hoje, você fala assim, é assim que começa, gente. Pequeno. E não tenha pressa, sabe? Eu acho que a geração nova hoje, não tô metendo pau em ninguém, imediatista, quer tudo pra ontem, entra no emprego, 2, 3, 4, 5, 6 meses, não foi promovida, ninguém fez nada, já não tô gostando daqui, tô no mesmo lugar. Pô, tem paciência, entra lá, fica 1 ano, 2 anos, mostra o que você sabe, você vai ser reconhecida. Entendeu? Agora você fica lá sentado, puta que 2 anos, tô na mesma função, não saio disso aqui, só faço isso. Pô, não vai sair mesmo pensando desse jeito, entendeu? Reflita que... E a gente trabalha isso nos nossos colaboradores, entendeu? Isso. Reflita que, se você está trabalhando em um ambiente, em uma empresa, e você não está sendo notado, e você não está sendo reconhecido, cara, é porque alguma coisa tem de errado, entendeu? Se você faz um trabalho bem feito, se você é um profissional extremamente capaz, competente, se você entregar além do que é esperado de você, as pessoas vão reconhecer, você vai ser muito bem elogiado. Então, cara, é meritocracia, sabe? Se você faz, se você entrega, o retorno vem. Sabe que o Joel fala muito. Ele fala, gente, ninguém demite funcionário bom. Não Exato. demite. Se tá dando Exato. resultado, se tá se pagando, não faz nenhum sentido. A não ser um gestor muito ruim.
Mas um gestor que sabe, ele vai falar, cara, precisa dessa pessoa. Aí dentro disso, ainda exato. tem o cara que mesmo não fazendo nada, sentado, você até esquece, se ele não vier trabalhar, você não sente falta, né? Se ele morrer, você vai ficar sabendo uma semana depois que morreu. E ainda o cara vem perguntar de aumento. Coisa que eu detesto, porque a gente reconhece muito funcionário, entendeu? Num bom sentido, assim, né? Que tem os que merecem mesmo. Mas aí eu pergunto, mas por que você quer aumento? Você tem alguma coisa melhor? Né? Que tá falando? Tem algo que porque- você pode entregar que a gente É o que ainda a não gente- sabe? a gente fala Entende? assim, a Trazer gente- essa reflexão. Porque aqui você tem que produzir. Eu produzo para pagar seu salário. Se eu não faturar, você não tem, sei lá. É que Enfim, mas todo mundo isso deseja, é uma né? coisa... É aquela grande pergunta. Todo mundo deseja chegar lá. Mas o que você tá fazendo hoje pra chegar lá? Né? Exato. É essa mentalidade. É pensar, eu tô aqui, eu quero chegar lá. O que eu tô eu fazendo acho que a hoje? primeira pergunta é você perguntar se você tá fazendo o que você gosta. E a hora que o André falou, ele olhou pro Gabriel e falou, eu não vi esse cara crescer, porque eu deixei minha vida porque eu confiava muito nisso. Uhum. A galera não quer pagar esse pato. A galera Na quer... noitada, barzinho... Não tinha isso. A galera não entende que é uma escolha, né? É, abdicar. Eu vou deixar isso Barzinho, aqui de lado balada. porque vai valer a Eu quero pena. balada, eu quero barzinho, Não, é eu quero abdicar. viajar, eu quero curtir a vida. A vida tá passando rápido, eu não quero aproveitar. Foca. Faz um pé de meia. Constrói alguma coisa e você vai viajar à vontade, com a cabeça em paz. Você não tem compromisso, você pode viajar, você pode ir para barzinho, mas foca nas fases da vida onde você tá com garra para construir algo. Se você deixar passar aquela fase, que nem a mulher, depois que passa dos 30, não fica mais difícil engravidar? Você vai ter oportunidade, você pode fazer um tratamento, mas é a mesma coisa na vida real. Você deixa passar aquela fase criativa sua do começo da sua carreira, dos 20 aos 30 anos, que ali é o foco de você construir, crescer e ter alguma coisa na vida, o foco tá ali. Você deixa passar isso, você ainda tem uma segunda chance que é até os 40, mas chegou aos 40, esquece. Se você não tomou jeito até os 40, você vai só pegar o resto da vida, entendeu? É. Então, assim, o foco é assim. Então, você tem que abrir mão. Muita gente para de sair para estudar para passar num concurso público. O cara vai querer entrar na academia de polícia lá. O cara desabstém um ano da vida só estudando. O cara tá na PUC, a pessoa sai e vai estudar. Não fica em barzinho, entendeu? Então é isso. É isso que eu penso. E eu acho que a história da Ilumac é mais ou menos essa. Depois aí a coisa segue. Aí vem toda a evolução, todas as fases. É, entendeu? o legal é falar Mas que... o começo foi dessa forma, bem Porque assim. a gente não... A gente, né? A gente não começou já desenvolvendo diretamente toda a parte, né? Hoje a gente desenvolve e projeta todos os produtos dentro da empresa. Era tudo feito Mas de forma no manual. começo, ainda no começo a gente só desenvolvia a parte de central, aí depois foi indo pra parte de dispositivos, aí teve o grande, assim, marketing. Teria que fazer acho que foi uns do 3 detector. episódios aqui pra explicar tudo. Não, eu tô apaixonada pela história. Porque... É muito bonito, Não, né? e tem um detalhe, né? Você vê que eu tô te falando, a gente começou a fazer alarme de incêndio, depois eu tinha já estudado eletrônica, tinha conhecimento de eletrônica digital, mas eu não tinha conhecimento de microcontroladores, programação em microcontroladores. Qual que é a sua formação, André? Técnico de eletrônica, com muito orgulho. Tá. E bem tá aproveitado, entendeu? Muito bem aproveitado. E o que acontece? Aí eu via que precisava de mais. Eu comecei a estudar de novo. Fui buscar. Porque eu falei, você tem um foco, tem uma meta? Você vai fazer qualquer coisa para aquilo. Entendeu? E aí eu fui estudar microcontroladores, programação, linguagem de programação. Para que eu queria desenvolver a endereçável. Porque eu sabia que uma central endereçável precisava de um microcontrolador, precisava de um firmware gravado nele, para fazer tudo aquele funcionamento, né, para funcionar e ser uma central endereçável. E eu dependia de buscar conhecimento para aprender isso. E aí, o que eu fiz? Fui aprender. Fui buscar curso. E, na realidade, eu não achava nenhum curso que me agradava. Aí eu vou te falar, nenhum curso que me agradava, porque eu fui fazer um curso numa empresa, quase que no final eu tive que... Não é para trazer mérito para mim, mas fui fazer curso em uma empresa, que eu tive que ensinar o cara. Entendeu? Aí fala que eu tô ficando velho, tô ficando chato, mas não é. Mas isso com 30 anos. Com quantos anos? 30 anos. Então.
Depois dos 30, ele ainda continua estudando, buscando conteúdo, aprender Até as hoje, coisas. não? com Até 30 não. hoje? Não, Caraca. com 30 e 30, poucos anos. 34. 34 É. anos, entendeu? E Às até vezes hoje, o pessoal acha hoje que... ele tá ainda... Eu tô estudando. Tá estudando agora. Às vezes o pessoal acha que é só Programação estudar avançada, entendeu? até os Parte 20 de e poucos tecnologia. anos. Tá bom, né? Não, Hoje eu tô Tá bom. estudando já fiz uma IoT, toda essa faculdade, parte tá bom. moderna, sabe, do IoT, ChatGPT, agora que também comecei, que é inteligência artificial, entendeu? Novidades. Então, mas assim, eu tenho que estar antenado com a tecnologia, entendeu? Porque nós trabalhamos com tecnologia, você tá entendendo? Isso aí. Então, assim, tô aprendendo coisas, programação em Visual Studio, né? C Sharp, outras linguagens de programação que são mais avançadas, que eu não conhecia antigamente, tô estudando tudo isso agora. Então, assim, aí eu fui buscar o conhecimento. Sabe como eu aprendi? Livro. Livro. Nossa, Eu tem não um monte conseguia de casa. ninguém. Eu tive até um professor que era da época minha da loja da escola de eletrônica, da escola técnica, que me ajudou. Né? Não vou falar que eu saí do zero no livro, mas eu tive só o gatilho, eu tive o start. Falei, ó, entendeu agora, André? Até agora entendi. Deixa comigo. E livro, ler. Fui programando, aprendendo, olhava, não tinha YouTube, né? Não tinha vidinho de EAD. Então era o computador, aqueles 486 da época, né? Esse computador antigão. E o livro aberto aqui, lendo o livro e fazendo. Lendo o livro e testando, gravando, compilando, pondo no microcontrolador. Ah, fiz piscar um LED. Vitória! Fiz piscar um LED. É assim que começa, é o blink da vida, entendeu? Comemorando as pequenas coisas, né? André, você comentou várias vezes de norma internacional e buscar, babá. Você fez inglês? Isso aí é um problema na minha vida. Adoro viajar, adoro inglês, mas nunca estudo. Mas entende? Lê, Ah, procura, não. vai. Entende? Não, sim, consigo ler. Pra Cara, mim, Viaja, quando ó, viaja... todos os super... datasheets, todas as informações dos componentes, linguagem de programação é em inglês. Então, por isso que eu tô A perguntando, minha, pô. a, minha, Entendeu? a minha dificuldade é só falar. Ler tranquilo. Principalmente quando eu viajo para fora e tem que ouvir as pessoas que são fluentes ou nativos, né? Quando você vai falar com um brasileiro que fala inglês, é uma facilidade de entender, né? Mas quando você fala com um nativo ainda, né, sei lá, fala com as pessoas do país, é bem difícil. Mas, olha, eu já viajei várias vezes para fora e não me viro, sabe? This important is communication, né? Então, entendeu? Então, assim, eu vou lá e me viro. Eu me viro. Cara, Entendeu? mas Não tenho medo de viajar para nenhum país. Fala, vai para China, eu vou para China. Que mal pode acontecer? Nada. Eu vou só pegar Covid, né? Hoje não mais, né? Cara, Entendeu? André, escutando sua história, eu me emocionei várias vezes. Porque é muito... Eu não conhecia você ainda, né? A Giovana e a Gabriel falavam no dia que eles passaram o vídeo, eu assisti, achei muito legal. Foi quando eu falei, cara, eu preciso essa história. Eu quero essa história. Mas é muito... Agora, escutando e vendo, é muito fácil entender por que que os dois abraçaram a causa. Por que que os dois vestiram a camisa e por que que os dois defendem, assim... E não só os dois, porque até outras pessoas do time de vocês que eu já tive contato, você vê que é todo mundo. Eu falava, caraca, como que todo mundo da empresa gosta tanto da empresa? Mas é muito fácil entender agora escutando porque sua é uma história. fábrica que não é robô. É isso, é vida, tem família. Não é aquela linha de produção que o cara fica ali martelando, o outro pondo o parafusinho, apitou o negócio lá, o cara põe roupa, cata a marmita e vai embora pra cá. Não. Entendeu? Ali é família. Quando eu falar família é meio assim, né? Complicado, mas a gente tenta criar isso lá, esse ambiente familiar, de amizade. Ou o cara tá com um problema, vem pra cá, eu tô chorando, vem chorar aqui no ombro, sabe? A gente tem psicólogo dentro da empresa, entendeu? A gente tem um departamento de pessoal. A psicóloga tá lá, a pessoa não tá bem, tá passando mal, tem remedinho, vai lá, cuida. Ó, o colaborador vem cá, leva ele lá no hospital. Todo mundo abraça, todo mundo se ajuda. A gente tem esse olhar de cuidado, né? A pessoa tá com um problema em casa, ó, gente, vamos se unir aqui, vamos juntar, vamos ajudar o cara lá na casa dele, Vaquinha, entendeu? tudo, Isso aí. né? Uma vaquinha. Cara, Fazer sabe? um muro. E é isso aí. Eu acho que é assim que funciona, né? Se tiver uma fórmula melhor, tudo bem, eu tô sempre aberto a ouvir coisas diferentes, né? Até aquelas coisas que às vezes eu não concordo, mas eu tenho que estar aberto a ouvir. Né? Na política eu aprendi muito isso. O legal é que assim, a gente tem esse lado muito família, de olhar assim, pro colaborador já, né, pegar e abraçar e querer. Acho que isso muito partiu da Ana. A Ana tem muito esse olhar de cuidado, muito esse olhar. E a gente pegou isso dela. Então hoje a gente olha assim e vê, tá aqui.
vamos vir aqui, entendeu? E tanto que a gente tem até a minha avó, mãe do meu pai, trabalha lá com a gente. Ah, até hoje. A avó Com tem 80, 76 anos, 77. Trabalha lá na linha de produção com a gente ainda hoje. E adora, e fala, não me tirem daqui. Minha mãe foi costureira a vida inteira. Aí eu arrumei pra ela, se aposentou, não podia, mas né, eu falei, vou arrumar uma coisa pra você fazer. Você vai enrolar a bobina de transformador, que é igual costurar numa máquina de costura. Né? Então, filho, ali ela se sente realizada. E ela entendeu? fala, não me tirem daqui. Porque não é que eu quero pôr ela numa posição dessa. Ela tá ali porque ela gosta. Você viu de onde eu herdei isso? Entendeu? Ela não tá ali rolando transformador porque é a única função que eu tenho pra ela. Não, ela adora aquilo. Os meninos em volta dela chamam ela de vó, brinca. Ela vai. Ali pra ela é um. O dia que ela não vai trabalhar, ela fica deprimida. Ela fica triste. Triste. E o dia que ela parar, talvez ela, né, não curta mais, porque então é algo que faz parte. essa é a essência lá dentro, entendeu? E é muito legal. É a essência. E é muito lindo, eu acho que eu fui, de fato, vendo esse lado do André, né? Eu me emociono muito. Todas as vezes que eu assisto o Institucional, eu choro. Não adianta, porque eu acho muito lindo escutar a história dele. Por mais que eu participei, mas é lindo ver o que ele construiu, sabe? O legado que ele construiu, tudo que ele construiu. E a gente tá vindo hoje. Então, o que depender de mim e do Gabriel, a gente fala. A gente quer honrar esse legado do André e da Ana todos os dias. Entendeu? E fazer isso que o André fala. Tá aqui, vamos levar pra um outro nível. Fazer Lumac ser mais ainda conhecida no Brasil inteiro. Referência nacional em sistema de referência detecção de de tecnologia, referência como indústria. Exato. Né? Acho que isso é uma coisa muito legal. Não tem novidades vindo por aí, mas fica pro próximo. Existem poucas. Vai ter o próximo, Vai né? ter, Vocês pegaram um spoiler. Então, né? Tem várias novidades da Ilumac chegando pro próximo semestre. E coisas já até pro ano que vem, mas a gente não... Se você for ver quando que vai ser o vídeo, né? Acho que até lá já vai estar... Já vai ter novidades A soltas. galera já vai poder procurar essas A novidades. gente gravou na semana passada um vídeo institucional, né? Que tá, cara, surreal. Se o primeiro já foi incrível, o segundo vai ser A duas vezes gente melhor. decidiu trazer essa questão da nova geração, né? Então a gente tá... É legal trazer isso a primeira geração, que é o André, que tá aqui com a gente, ele tá junto, ele tem ainda... Ele participa de tudo, a gente sempre... Ele tem assim, André, o que você acha disso aqui? Ele, não, isso aqui é legal, isso aqui não é tanto. Então, é muito legal ter esse direcionamento dele, de quem tem um conhecimento, né? Mas a segunda geração vindo pra poder... Vindo com novas ideias, esse gás, essa energia. Porque, né? Vem com assim, isso aqui. Alinhando a Ilumac com o mundo atual. Exato. Entendeu? Que essas visões da nova geração, das ideias. Porque, por mais que eu tente me atualizar, não consigo, entendeu? E isso é importante. Isso toda empresa vai fazer. Uma empresa que ela vai ficando muito tempo com gestores já mais antigos, né? Se ela não tiver uma linha de marketing, uma linha de pessoas mais no comercial, jovem, mais jovens, para levar essa empresa no mundo atual, alinhar ela com o que as coisas acontecem hoje, é bem difícil de conseguir se manter, entendeu? É por isso que eu estou muito contente. Eu tô muito feliz de escutar a história de vocês. Até uma coisa que eu sempre falei pra Gi, que... Qualquer parceria que a gente monta, qualquer pessoa que eu conecte, a internet ela liga muitas pessoas, tanto as boas quanto as não tão boas assim. E eu sempre analiso muito questão de valores, cultura, fico muito vendo, mas espera aí. E eu falei pra Gi muito isso, falei, Gi, vocês me cativam pela história de que é família, que isso que você falou, eu fazia por amor. Eu falei, é isso, quando as pessoas entenderem que se elas focarem no que elas gostam e fazer por amor... Não, e eu vou te falar só pra... grana, Eu sei que a gente já tá com o tempo bem curto aqui. Sucesso inevitável. Mas assim, eu vou te falar uma coisa, não é hipocrisia. Quando eu comecei a fazer isso, eu te contei como eu tinha 14 anos. Eu entrei na Ilumac não visando em fazer tudo isso por dinheiro, não. Lógico que hoje é uma consequência, a gente precisa do dinheiro para você investir. Sem investimento você não cresce, a gente sabe disso. Lógico que a gente quer usufruir disso, né? Mas eu nunca me pensei, eu sempre fiz coisas até erradas, e às vezes deixei de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, por não se preocupar com isso. Fazia aquilo porque eu queria, não perdia tempo de desenvolvimento, tempo de hora. Você quer mais investimento, que era meu sábado e domingo, meu investimento pessoal, da minha família. E o pessoal acha que é só trabalhar das 7h30 às 5h30 e tá bom. Mas, cara, o empresário, ele dedica a vida dele. 24 horas por dia, eu falo isso aí muito pra Giovana. Pode parecer até radical que eu vou falar extremo, mas se você quer conseguir alguma coisa, esquece a vida social. Por um tempo precisa. Tem que pôr um prazo, né? A gente tem não tô falando que é para o resto da vida. Você coloca mas ali um prazo você tem um foco, você quer atingir uma meta, abandona. Amigo, legal, vem aqui em casa uma hora, a gente toma um café, toma um chá,
Mas ó, nada de barzinho, nada de noitada, nada não sei o quê. Você tem que tirar isso, porque isso te prejudica mentalmente. Você diminui seu raciocínio. O ritmo, né? O teu ritmo. Criatividade. Tudo. influencia. O corpo, você perde ali, né? O cansaço tira de você tudo que você teria de positivo e de energia para dedicar ao seu negócio, entendeu? É isso aí. E prova do que você falou, eu comecei porque eu gostava e não visando dinheiro. Prova disso é quando você conta que a empresa caiu bastante, você teve que vender tudo e ainda assim, tipo, tá bom, vou continuar, porque eu acredito nisso, eu gosto do que eu tô fazendo. Então, eu vejo que é muita resiliência. E é legal escutar essa história e saber que o nosso público é um público muito jovem, é um público da nossa idade. Que tem o sonho de ser tudo isso, mas falar, mas eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que fazer isso. Não tá disposto, né? Não tá disposto. Eu vi esses dias um meme, até falei isso dias também no podcast, que é todo mundo quer o gelo pronto, mas ninguém quer encher a forminha. Falei, é muito isso, é muito bom esse podcast. Exato. Esse trecho. É muito isso, a galera não quer. Então, você trazer e falar, cara, sei lá, há 25 anos eu fiz isso. Eu fico pensando assim, ó. Quando eu comecei na internet, eu falava, galera, procura uma área pra se especializar. Precisa ter uma área. Já a galera falava, nada a ver. Não precisa. Imagina em 2002. A Guilherme falando, eu vou fazer só um produto e vai dar muito certo. Exato. Eu fico falando, cara, que mentalidade. Que mentalidade. O André tem muito essa mentalidade. Um feeling muito, muito bom, muito muito bom. certeiro. Aí quando você. Aí, assim, só para fazer um comparativo, né? Aí quando o pessoal sabe dessa história minha e vem e fala assim: você viu lá no filme do Steve Jobs? Quando ele voltou para a Apple, ele falou: para de fazer tudo, vamos fazer só isso. Eu falei, mas eu fiz isso em 2002. Quando o Steve Jobs voltou para a Apple? Sei lá se foi antes ou foi depois. Acho que foi Mas depois. Eu nem, depois? Não sei. eu nem sabia que existia Steve Jobs na minha vida nessa época. Eu não sabia nem o que era iPhone, tá? Acho que nem tinha iPhone ainda. Era BlackBerry. Ó, dá pra Os gente Nokia fazer da um vida. filme, o Steve Jobs do Brasil. Não me compara não, que o homem era bilionário, pelo amor de Deus. É só questão de tempo, André. Tá tudo bom. bem. Mas, aí, ó. mas eu vou falar pra você, eu tenho ele como muitas coisas da vida do Steve Jobs, eu tenho como uma mentoria pra mim, sabe? Assim, Como referência, né? Referência, perdão. Sabe? De vontade de fazer, do perfeccionismo, buscar a qualidade, entendeu? E às vezes você é até um pouco bravo, né, agressivo, quando tanja o que fala sobre o produto, entendeu? Sobre a construção do produto. Mas eu acho que é isso. É isso. Tô muito feliz, sério. É muito bom quando as histórias, assim, elas se completam, sabe? Né? Faz sentido. E principalmente quando tá tudo muito alinhado. Todo Questão mundo de alinhado. valores, cultura. E todo mundo, as histórias, tipo... eu gosto muito disso, gente. Isso aconteceu sério, muito tô no evento feliz. que a gente foi, né? E aí o Gabriel, se apresentando a empresa, ele falou muito No de Network pessoas, né? Constru, né? Falou do muito mês sobre- anterior. Mês 4, né? Abril, acho que foi. Foi, abril. Abril. Segunda- Falou muito sobre pessoas, e a gente até às vezes esquece que o André falou naquele vídeo. E aí veio o vídeo do André e complementou totalmente, tipo, uma fala do Gabriel foi igual a fala E do não André. foi pensado. E não foi Eu falei pensado. que é o foi padrão ali de natural. Você apresentação. falou num momento, eu falei em outro, e a gente não assistiu nenhuma coisa do outro. Então é muito legal, Mas porque a gente tá você conectado, entendeu a alinhado. mentalidade, como ela incute dentro do... Da essência, Da né? Por essência. isso que eu falo que você foi muito Tá exemplo. alinhado. Porque, Tá tipo alinhado. assim, eles estão muito alinhados. Não tem assim, eu quero que você ande esse caminho. Não, tipo, cada um traçou o seu, mas é muito alinhado, muito alinhado. Quando desalinha, a gente dá uns... Precisa, né, dar um, tipo, Não é assim tudo lindo, né, gente? Não, É. faz Não, né, a parte. galera sabe. Não. Família, lidar com família. Família é complicado. Você leva a empresa pra dentro de casa e a família pra dentro da empresa. Aí você já viu, Aí né? a gente tem que aprender a separar, mas hoje Não, a gente tá mas até É que... duas vezes mais difícil você trabalhar no ambiente com outros diretores que ainda são sua família, porque você tem que saber separar, né? Separar quem é quem, o que cada um tem como responsabilidade. Ó, a Giovana é marketing, eu sou a parte produtiva, o André é a parte de projetos. Então a gente tem que respeitar a opinião de ambos, né? E saber lidar com isso para não trazer problemas também, do âmbito profissional para a parte da vida pessoal. Porque senão você também, os poucos momentos que você vai ter em família ali Mas posso falar? no final de semana ficam comprometidos. Posso dizer, isso é mais difícil que administrar a empresa. essa é a parte mais difícil. Se for perguntar o acredito. que é mais difícil, é isso. Essa- Lidar com essa... Não separar. levar, né? Tirar. Isso é muito A partir de difícil. agora, porque quando deixa você eu passa um ser estresse André, danado da você é meu empresa, pai. né? Exato, Você passa um estresse durante o dia, um problema que te tirou
da Seu reta prumo. ali, né? Tira, você deixa. Você chega em casa, você vai tomar um banho, tomar uma cervejinha, tomar um banho, na relaxada, conversar com a esposa, do cachorro, do papagaio, do periquito. Mas chega em casa, então, pai, você viu lá como é que foi o problema lá? Não sei o que lá. Ela, nossa, mas você não viu. Aí você vai dormir, você só consegue fugir disso só que você tá dormindo. E às vezes nem quando você dorme. Eu costumo ter sonhos com a empresa, tá? Às vezes alguns insights de revelações ou ideias vieram em sonhos dormindo. Então É o é meu. muito louco. Quando você vive de fato aquilo que você quer muito, sempre quer, quer, né? o seu inconsciente, cara, ele também puxa isso e te ajuda. Então, cara, se você quer algo, respire isso, transpire isso, viva isso de fato, que naturalmente as coisas na vida vão acontecer. E parece mágica, mas eu acho que tudo é uma coisa, tudo tem um É significado recompensador. e tem um propósito. As coisas acontecem como tem que acontecer. Exato. Quando você vive isso, o que você gosta, é igual você falou. Cara, você respira, mas não parece que você tá trabalhando. Você Sim. tá o tempo inteiro fazendo... Com amor, É, com prazer. não existe mágica na realidade, né? Porque mágica é um truque. Né? E você Sim. acaba não tendo como fazer um truque, você tem que ser real. Exato. Tem que fazer, acontecer. Esse episódio é Dia dos Pais, né? Vocês sabem. É. Sim, sabemos. Sabemos. Estou aqui com os filhos do André. É. Qual vai ser a mensagem de Dia dos Pais que vocês vão deixar? Ah, Pro André. meu Deus. Pra mim. Pro André. Bom, deixa eu pensar agora, vai, Gabriel. Bem, vai, eu vou começar. Bem, pai, obrigado por ser uma referência. Obrigado por não me permitir trilhar o caminho fácil. E obrigado por não me obrigar a fazer nada, né? Eu acho que o livre-arbítrio foi fundamental para eu poder tomar as decisões certas e, indiretamente, né, o bom exemplo serviu como referência. Então, eu optei seguir o caminho da empresa, eu optei estar lá porque eu tive uma ótima referência. Então, parabéns e obrigado. Obrigado. Você sabe que mesmo que você não tivesse feito tudo isso, eu nunca desistiria de você. Você sabe disso. Que Obrigado. Fala. E o meu aí, ó, já veio. Vai. Agora vai. Eu quero ver se você vai ser melhor que o André. Vamos fazer Tá. uma rixa aqui, ó. É. Eita, meu Deus. Bom, pai, obrigada. Obrigada por ser meu exemplo de pai, exemplo de homem, exemplo de empreendedor, empresário, dono de empresa. Eu te admiro como tudo. Você é Obrigado. meu exemplo de vida. E que a gente possa levar o seu legado e honrar você todos os E dias. que a gente possa E que- não, a gente vai. E a gente eu vai. Começa Eu tenho por aí, certeza a gente disso. vai, já Nós estamos vamos- fazendo nós e segura vamos- o foguete. Nós vamos te honrar Eu todos tenho os certeza dias. disso, porque como está sendo construído, eu tô muito feliz. E Obrigado. que o meu pequeno te veja também, esse vô É, maravilhoso que ele tem, graças a Deus. obrigado. Obrigada, pai. Feliz Mais Dia dos um aí. Pais. Mas logo tá lá. Terceira geração, terceira geração. Daí Tá já tem aí. um Já podcast tá lá. Já daqui plantou a 2 anos. sementinha já. Primeira geração, segunda geração e a terceira geração. Exato, do Like. exato. Gente, muito obrigado. Obrigada. André, muito obrigado por Eu que compartilhar a sua agradeço. história, pelo seu tempo pra vir aqui, contar, gravar, abrir. Você falou aqui algumas coisas que eu nunca tinha contado, então obrigado por ter dado a honra ao Prevcast pra ouvir isso. E parabéns a todos os pais que estão assistindo. Manda Parabéns. esse vídeo pro seu pai, compartilha, curte. Procura a Ilumac nas redes sociais. O marketing tá aqui. Aí, por Hoje favor, não precisa gente. fazer. Não, dá É aquela você. força, né? Vai Por lá, favor, faz o marketing Instagram. da Ilumac. Instagram, @Ilumax. Em todas as outras redes é Ilumac. Segue a SE. gente lá. É Ilumax, SE. Por que o SE? É serviços eletrônicos, né? Foi na época. Né? Foi o marketing que criou, não sei. Brincadeira, não. É Ilumax, Foi o de marketing. tipo, Sistemas venha pra eletrônicos. Ilumac. Sistemas eletrônicos. Ilumax, venha. Ilumax, venha, entre. venha. Seja Ilumac, entendeu? Entendi. Ilumax. Ilumakers. Isso aí. Ilumaker. Seja um Ilumaker. É. Então segue a gente lá. Em todas as redes sociais. Tem um canal no YouTube também, que é Ilumac Canal. Que a gente vai começar a ter novos vídeos lá. A gente tem uma websérie. Assistam, a websérie Deu Ruim. Com o É Joe, muito legal. o Muito Joe, boa. nosso Joe, personagem lá. E aí eu Ele traz indico. muito conhecimento teórico e de campo. Ele, o nosso técnico, o Alex, que tá aqui ao lado, né? Alex aí. Os dois fazem uma dupla sensacional, trazendo o conteúdo e a que realidade, fazer, né? Da instalação de uma forma cômica, né? Mais bem-humorada, né? Pra poder trazer O que fazer e o que engajamento. não fazer na instalação. Sistema de detecção. Já alarme de tem a incêndio. segunda temporada? Está previsto pra está produção, Como todo é. projeto que a gente faz, tem uma baita Surpresas. superprodução, então a gente tem que planejar, organizar Segundo semestre semestre vem aí, segunda roteirizar temporada. tudo.
Parece que a gente vai chegar lá. Não, nós estamos no segundo semestre, né? Não, vai Dia dos entrar. Pais. É verdade, Estamos Ah. em junho já, Ju. Você Nós que tá estamos aí. no Dia dos Pais. Eita. Nós estamos. Estamos já. Segundo semestre só em 2024, meu anjo. É verdade, gente. Disfarce. Tô meio doida das datas aqui. Ai, gente, Gi, obrigada por ter falado da onde a galera encontra vocês, o QR Code tá aqui. Quero aproveitar que vocês estão aqui, inclusive, pra agradecer que vocês O estão prazer sendo é os nosso. apoiadores do Prevcast. Sim. A Carla André nem sabia, gente. Sério? O que tá acontecendo? Somos. Não, mas Entendi, agora entendi. o tudo. Prevcast, Alex, na verdade, vocês já estavam convidados pra vir. Mas o Prevcast é um projeto que eu criei, um podcast onde a gente sempre traz assuntos tanto do empreendedorismo quanto da prevenção contra incêndio. Então a gente vai tentando levar esse conteúdo. Como todo projeto, a gente foi investindo e aí a Gil, o Gabi vieram e falaram, não, a gente também vai entrar e o Lumac quer estar junto pra espalhar Claro. esse conteúdo. Então, Acreditamos bacana, no viu? projeto. Muito legal. É. E eu, assim, até aproveito o momento para te falar que estamos juntos. Se precisar, tem o nosso apoio. E para que a gente faça outros. com certeza. Olha, a pronto. gente tem que fazer muito. Renovação. Não, eu acho que a gente tem que entrar mais na linha do assunto de prevenção. O que está acontecendo no mercado, normas técnicas, o que vem por aí, quais as preocupações do mercado nacional. As soluções que a Elumac tem O para futuro poder ajudar agora o que cliente. nós temos. O comercial. O, fu- ele já É. o futuro agora da certificação nacional, certificação de produtos de detecção e alarme de incêndio no Brasil, que está acontecendo com associações, a BIM, a BPCI e várias outras empresas que estão fazendo um pool de empresas para fazer com que isso aconteça no Brasil. Né? E, Enfim. Giovana, você já pode agendar quando vai ser o próximo pra gente falar desses assuntos. Ah, claro. Pode deixar. Tá? Vem Por aí. favor, você já eu vou organizar a agenda. O que a Eu gente ia deixar pra mais longe, a gente já vai trazer Já vai ele trazer. perto. Eu Porque acho eu tenho uma importante novidade isso muito aí. boa aí, viu? É muito importante. Levar essas informações, É. levar para o pessoal conhecimento, sabe? E isso faz com que o mercado cresça, se aprimore. É Entendeu? aquilo, se a gente tá aqui é porque a gente acredita no projeto, acredita que ele tem um porquê e uma razão, um propósito muito grande. E é necessário, o Prevcast é necessário ter hoje no nosso segmento. Isso Então, vai parabéns muito em pelo linha. projeto, Rê, de verdade. Obrigada. Isso aí vai muito em linha do que a gente tem como pilar, né? Que é o desenvolvendo a base, né? Então a Giovana ela traz muito isso. A gente faz um trabalho bem legal dentro do Senai, que é o treinamento do Next, né? Que é levar conteúdo de forma gratuita, cara. A gente treina os clientes e instaladores sem cobrar nada dentro das escolas Senai ou dentro da empresa, dentro de uma videochamada, da forma como for necessário, porque o nosso foco é ajudar o cliente, levar conhecimento. E isso aí a gente faz também no Instagram, também com conteúdo, com posts, sabe? Bem diferentes, interativos. Então, Mas esse é é um dos isso. pilares, né? É levar isso. conteúdo de forma gratuita. Então tá, foi um prazer. Obrigada. O Flávio Augusto fala muito, complementando, Gabi, que a melhor forma de você espalhar riqueza é você espalhar conhecimento gratuito. Sim. Então, esse Sim. trabalho que a gente vem fazendo, e por isso que casou tanto essa parceria, justamente por isso. Porque, igual eu falei várias vezes, já repeti e vou continuar repetindo. É valores, é cultura muito bem alinhado, e a gente em prol de um propósito em comum. Que é, cara, vamos espalhar conhecimento, Isso. vamos levar pra mais Isso. pessoas. Pra quê? Isso, Pra é que isso. guardar isso Vai. pra gente, né? Não tem É. porquê. Quanto mais gente souber, acho que menos a gente mesmo sofre com a É. galera sem entender o Se que você precisa aprende e a uma coisa e importância. passa isso, você tá com a cabeça aberta pra aprender Duas outras vezes. coisas. É isso. Exato. É isso. Crescer. Gente, muito obrigada. Obrigada, muito Sério, bom. podcast Nossa. incrível. Galera, curte, Obrigada. compartilha, procure o Lumac nas redes sociais. O pessoal vai deixar o QR Code do WhatsApp, vai incomodem a Giovana, o Alex, o Pode Gabriel, mandar. todo mundo. E é isso, esse foi mais um Prevcast.